Olá, pessoal, tudo bem? Então, continuando aí no nosso conteúdo, vamos falar agora sobre vetores, matrizes e funções, né? Esse conteúdo é muito interessante, né? Porque a gente vai começar a perceber aqui que a linguagem Python, a gente tem muita facilidade de escrever qualquer tipo de código, né? Principalmente essa questão de manipulação de dados, vetores, matrizes, e não é por acaso, né, que a gente utiliza essa linguagem dentro da ciência de dados. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, né, só lembrando aqui que o que seria um vetor? Um vetor é uma variável que armazena mais de um valor. Então, quando eu quero criar um vetor, eu vou colocar aqui, ó, frutas é igual, abro colchete, fecho o colchete, abro aspas e começo a dar os valores para esse vetor. Então, eu vou colocar aqui, ó, a maçã, banana, laranja. Então, esse vetor nosso de frutas tem três frutas, né? Então, posição 0, 1 e 2, assim como a organização de todos os vetores, né? Como vocês já estão avançados no estudo de linguagens, fica mais fácil de entender isso aqui. Quando eu faço a impressão, posso dar um print frutas aqui de forma bem simplória, vocês vão visualizar esse conjunto aqui, ó, maçã, banana, laranja, entre colchetes, justamente para representar que é um vetor. Então, se eu quero pegar uma posição específica, então é só colocar um print frutas, que é o nome do vetor, abro o colchete e coloco o nome, o número desse índice. Então, aqui eu tenho a posição 0, 1 e 2. Vamos dizer que seria a posição 2 aqui. Então, vou dar um print aqui agora, vai mostrar para mim laranja. Então, mostra aqui, ó, laranja para mim. Justamente porque eu peguei a impressão somente na posição 2. Essa impressão separada é importante porque a gente está buscando realmente aquele valor. Quando a gente faz a impressão de todos esses valores, a gente está pegando simplesmente o vetor inteiro e fazendo a impressão dele, né? E tem outras formas da gente imprimir o vetor também de forma separada, usando uma estrutura de repetição. Vocês vão usar aqui agora, né, como um exemplo que é muito interessante, é um comando que a gente chama de for. É for mesmo. For each a gente usa normalmente no PHP, né? Então, for, colocar em o nome do vetor, frutas, dois pontos, for x em frutas, colocar print x. O que significa isso aqui? O x vai receber os valores de cada posição do vetor. Então, se eu tenho o valor maçã aqui na primeira posição, x vai receber maçã e vai imprimir. Aí depois ele vai passar a receber esse valor, banana, imprime. Assim como acontece com laranja, imprime. Então, eu vou executar aqui, ó. E ele mostra para a gente os valores separados aqui, ó, maçã, banana, laranja. Vocês percebem aqui que não está com aspas e nem com colchete, é justamente mostrando que eu peguei o valor separadamente. Então a gente usa a estrutura for aqui para fazer a varredura dentro do vetor de uma maneira muito mais fácil. Então a manipulação dos dados aqui é bem tranquila. Se eu quiser adicionar um valor dentro desse vetor, eu posso usar um comando que chama append. Então, eu coloco aqui o, o, o nome do vetor, frutas.append, abro um parênteses, abro aspas e coloco o nome da fruta que eu quero adicionar. Vou colocar aqui, ó, pera, legal, e vou dar um print frutas novamente, para a gente visualizar aqui as frutas que estão dentro desse vetor. Então, legal, a gente visualiza a pera aqui agora. É importante saber assim, ó, que aqui eu coloquei um valor fixo, mas se eu quisesse, eu poderia escrever
um nome de uma fruta e adicionar essa fruta dentro desse vetor também. Então, vou chamar aqui, ó, de f é igual a input, colocar digite o nome da fruta. E aqui a gente adiciona assim, ó, frutas, é o mesmo comando, né? Frutas.append. E aqui, ao invés de colocar o valor fixo, eu coloco o nome da variável, que é f. É legal a gente falar aqui que eu não usei o int na frente justamente porque eu quero fazer a leitura de um string. Então, todo input ele retorna um string. Então, eu não faço modificação do tipo aqui, né? Então, se eu quero transformar em inteiro, eu coloco o int na frente. Se eu quero transformar em real, coloco o float na frente. Se eu quero permanecer em string, é só chamar o input e rodar. Vou dar um outro print frutas para a gente visualizar aqui o resultado. Então ele mostra aqui, agora está pedindo para a gente digitar o nome da fruta. Vou colocar mais uma fruta aqui, vou colocar morango. Pressionar Enter. Legal, a gente já tem impressão agora com o vetor com mais uma fruta adicionada. Esse vetor a gente pode fazer a ordenação dele também de forma crescente usando o comando frutas, né, que é o nome do vetor, ponto sort, que é um método. Então, a gente chama ele aqui, faz a impressão aqui embaixo. Opa. Executar aqui, agora ele está ordenado bonitinho, banana, laranja, maçã, morango e pera. É assim, bem diferente do que estava antes aqui. Então, são comandos básicos que a gente precisa aprender aí para adicionar, ordenar dentro de um vetor. As posições, né, funcionam da mesma forma que funcionam em todas as linguagens. Então, posição 0, 1, 2, 3, 4 e é bem tranquilo isso aí. Quando a gente está trabalhando com matrizes, né, eu vou até fazer um outro exemplo aqui embaixo. Então, vou colocar aqui, ó, trabalhando com matrizes. Matrizes nada mais são que um conjunto de vetores. Então, normalmente, quando eu tenho uma tabela, eu tenho o quê? Uma matriz, que são colunas representando lá os campos e os registros que são cada linha, ou seja, a identificação de uma pessoa. E é muito legal aqui dentro do Python que os vetores eles podem ter tipos de dados diferentes. Então, quando eu quero fazer um registro, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, pessoa 1. Pessoa 1, vou colocar aqui, ó, vou abrir um colchetezinho. O nome dela é o que? É João. João, ele mora em Pirapora, cidade de João. E João, ele tem 30 anos, certo? Então, eu tenho um valor de string e outro valor de string, eu tenho um valor de inteiro aqui. Então, essa é a primeira pessoa. É como se fosse uma primeira linha da minha matriz. É como eu falei, a matriz é um vetor de vetores, ou seja, um conjunto de vetores. Aqui eu posso colocar aqui, ó, pessoa 2. Então, é igual a pessoa 2 vai ser Márcia. Márcia, ela mora em Belo Horizonte. E ela tem 25 anos. Eu tenho a pessoa 3, que vai ser igual a Heitor. Ele mora em Montes Claros. Ele tem 40 anos. Legal? Então, eu tenho 3 vetores aqui. Né? Todos eles 3 são vetores. Mas eu vou criar uma matriz aqui agora, colocando cada pessoa dentro de uma linha. Né? Então, como é que eu faço isso aqui? Eu coloco aqui, colocar aqui contatos é igual a
abro um colchete e vou adicionar o nome das variáveis pessoa 1, pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando esse vetor aqui dentro da primeira linha, ou seja, pessoa 1, esse outro vetor na segunda linha, esse outro vetor dentro da terceira linha. Então, aqui a gente vai ter um conjunto que, se eu for imprimir, ele vai mostrar para mim exatamente isso aqui, ó. Print contatos, ele mostra um colchete, mais outro colchete. Então, isso aqui representa o quê? Eu tenho uma lista, um colchete é o quê? Uma lista. Aqui eu abro um colchete de novo, ou seja, uma lista dentro de uma outra lista. Então, significa aqui que eu tenho a primeira linha, aqui eu tenho a segunda linha e aqui eu tenho a terceira linha. Então, a matriz são vetores dentro de um vetor, certo? Então, aqui a gente tem uma matriz de contatos. A matriz de contatos, ela funciona muito semelhante à questão da indexação. Se eu tenho aqui a primeira linha vai ser o índice 0. Essa aqui vai ser o índice 1 e esse aqui vai ser o índice 2. E se eu quiser pegar essa informação específica aqui, ó, o nome da cidade, aqui vai ser o quê? 0, 1 e 2. Então, o índice em si, que a gente pode chamar para pegar um valor específico, ele também vai determinar aonde que a gente quer pegar a informação. Então, por exemplo, se eu quiser mostrar os dados da segunda linha dessa matriz, eu dou um print contatos, coloco aqui e mando rodar. Certo? Então, eu mostro aqui embaixo, ó, nossa matriz completa, e aqui embaixo só tem os dados da linha, a segunda linha, ou seja, do índice 1. Então, segunda linha aqui. E agora, se eu quiser saber a cidade que essa pessoa que está na segunda linha vem, eu coloco aqui, ó, um print contatos. E agora eu coloco aqui um outro colchete e falo, ó, eu quero a cidade, vai ser 1 também. Porque aqui é a posição 0, aqui é a posição 1 e aqui é a posição 2. Então, se eu quisesse mostrar o nome, colocava 0 aqui. Se eu quisesse mostrar a cidade, coloco 1 igual eu coloquei. Se eu quisesse mostrar a idade, colocaria 2. Vou executar aqui. E ele mostra para mim Belo Horizonte, que é exatamente essa posição, certo? Então, a gente consegue fazer pegar o valor diretamente através do índice da nossa matriz. Legal? Então, isso aqui é muito fácil, realmente a gente vê que tem uma facilidade muito grande dentro do Python. Então, quando a gente vai fazer isso aqui, a gente fica até impressionado com a facilidade que acontece. Isso aqui é muito bacana. Se eu quisesse imprimir essa tabela de uma maneira um pouco mais formatada, né, igual quando eu imprimo essa matriz, ele mostra esse resultado dessa forma, eu posso fazer, né, só agir um pouco com criatividade, porque eu tenho que fazer aqui a manipulação dos índices, né, mas eu consigo fazer isso de forma tranquila também, certo? Então, nós vamos pegar aqui o número de elementos do nosso vetor, né, ou seja, da matriz inicial. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, quant é igual a len, vou usar a função len, colocar aqui contatos. Contatos é a nossa matriz, certo? Então, a variável quant vai receber o valor da quantidade de elementos que eu tenho dentro dessa matriz, né, para ficar um negócio mais dinâmico. Então, ele mostra para a gente aqui, imprimir, mas vou colocar aqui, ó, print quant para a gente visualizar, mostra aqui o valor 3. Então, significa que nossa matriz aqui, ela tem 3 linhas, né, 3 elementos. Então, quando eu quero fazer a impressão mais formatadinha
do nosso vetor, normalmente a gente vai usar essa estrutura aqui, ó, for x in range. Vou colocar aqui, ó, de 0 a quant, né? Aqui eu posso colocar de 0 a 3, porque no caso, se eu estou começando do zero, então eu vou 0, 1 e 2. Então, quando eu estou trabalhando com vetores e matrizes, é sempre importante a gente começar as contagens por zero realmente. E agora a gente pode fazer aqui a impressão dessa primeira linha, né? Então, a gente coloca aqui, por exemplo, ó, vou colocar nome, dois pontos, coloca a impressão do nome, opa, print, dois pontos. Vou fazer uma impressão que a gente chama interpolada. Isso aqui é bem importante a gente entender também. Vou colocar aqui ó, uma porcentagem S. Então, eu vou imprimir nome, dois pontos, porcentagem S. Depois, eu vou colocar uma barra invertida T, que é uma tabulação. Vou colocar aqui, ó, cidade, dois pontos, porcentagem S, para imprimir uma string. Barra invertida T, tabulação. Vou colocar aqui idade, dois pontos. E agora eu coloco porcentagem D, que é o número inteiro. Então, eu fecho as aspas aqui. E nesse momento, eu coloco uma porcentagem, abro parênteses, coloco o nome das variáveis que eu quero imprimir. Se eu quero imprimir um nome aqui, então, na verdade, eu vou fazer a impressão do quê? O nome eu vou imprimir contatos, e os valores estão dentro da matriz, né? Contatos, colchete X, o X inicial vai ser 0. Abro um outro colchete, como é o nome fica na primeira posição aqui da linha. Então, eu vou colocar 0. Aí, legal. Vou colocar uma vírgula aqui, ó. E agora eu vou colocar o segundo valor, que é a cidade. Vou copiar aqui para facilitar. Rolar aqui. Eu permaneço o X, vou colocar 1. Que a cidade é a posição 1 aqui da linha. Coloco uma outra vírgulazinha. E coloco aqui, ó, 2 para mostrar a idade, que a terceira posição 2 no índice aqui. Né? Então, eu faço a impressão aqui dessa tabela dessa forma. Vai ficar muito mais organizado. Isso está aqui agora. Só um errozinho aqui. Faltando alguma coisa, realmente. Tem que fechar o parênteses. Agora sim. Né? Então, ele mostra aqui, né? Inclusive, Belo Horizonte ele ocupou um pouquinho de mais espaço. Né? Se for o caso, a gente joga mais barra T aqui para ficar melhor apresentável. Mas já está impresso aí da maneira mais bonitinha aí para gente. Né? A tabela já está mais organizada. Beleza? Então, aqui né, é uma forma de impressão de uma matriz, uma maneira mais legal. Né? E tem N outras coisas que a gente pode fazer com essa linguagem. Realmente, essa é questão de prática, né? Para a gente poder fazer muito mais coisa. Mas a gente tem que entender aí que a simplicidade é muito grande, né? Você vê que permite a gente trabalhar com variáveis de tipos diferentes dentro de um mesmo vetor. Isso aqui poucas linguagens deixam fazer. E a forma de manipulação dos dados é muito tranquila aqui também. Então, isso aqui ajuda bastante a gente. Muito legal a gente ver isso dentro dessa linguagem Python. Outra coisa que pode ser trabalhada aqui são as funções, né, o uso de função dentro de Python. Então, a função normalmente faz tarefas repetitivas. Então, se eu coloco aqui, ó, def mensagem é o nome da função, colocar vai ser um parâmetro, dois pontos, né, parâmetro de entrada aqui. Aí eu posso colocar aqui, ó, print, olá,
Olá, nome. Embaixo eu faço uso dessa função, né, chamando a mensagem Carla executar. Ele mostra para a gente aqui esse resultado de função. Então, as funções em Python, a gente usa o def, o nome da função, os parâmetros de entrada. Essa é uma função aqui que não tem retorno, a gente simplesmente imprimiu a mensagem, mas se a gente quisesse colocar um retorno para essa função também, até para poder usar essa mensagem para outras coisas, seria muito legal, né? Principalmente em funções de operação matemática, né? Por exemplo, aqui, ó, def soma a b. É uma função bem simples, na verdade a gente não faria isso, né? Mas tudo bem. Então, returne, vou colocar aqui, ó, S é igual a mais B. Vou retornar aqui, S. Retornar o S. E na hora de usar, aqui, a soma é igual a S, S, opa. Resultado é igual a soma. Já estava usando o mesmo nome de variável. Chamar a soma 10, 20. 20, 30 o resultado. Mostrar para a gente esse resultado aqui, 30. Né? Um exemplo básico, né? Só para a gente entender como é que funciona a criação de funções em Python aí, que é algo que nós vamos precisar também. Né? Então, espero que vocês pratiquem, que o conteúdo ele tenha sido importante para vocês, por mais que tenha sido reduzido, e eu gosto que vocês realmente façam por conta própria, né? Vocês têm que aprender fazendo, e a partir do momento que vocês fazem, que realmente vão aprender o conteúdo. Eu vou até deixar alguns links, alguns materiais do Python, se vocês quiserem estudar mais profundamente, e alguns exercícios também para treinar. São exercícios esses que eu não vou cobrar, não vou dar nota em si, mas é importante fazer, principalmente para quem está começando com a linguagem agora. Beleza? Até os próximos estudos aí. Grande abraço. Valeu.